Que o Senhor esteja sempre conosco. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 13. E aproveite e se comprometa a estar focado naquilo que Deus vai estar nos falando nesta noite. Se desconecte do seu celular para se conectar com o Senhor. Aprove a Deus que estivéssemos hoje, nesse último domingo do ano, terminando a nossa exposição nesta carta, que é uma carta de perseverança. É uma carta escrita, daqui a pouco a gente vai ver detalhes, a partir de Roma, para judeus, por isso o nome aos Hebreus, que haviam se convertido ao cristianismo, preste atenção, em algum momento da vida deles, mas que diante de uma perseguição que se avizinhava, muitos desses cristãos, novos cristãos, estavam pensando em retornar ao judaísmo. Esta carta foi escrita por alguém que nós não sabemos, ela não é assinada, mas é um judeu, provavelmente da tribo de Levi, antenado com toda a tradição sacerdotal. Ele se utiliza de termos próprios de quem de fato dominava a leitura do Antigo Testamento, na versão que havia à época, a chamada Septuaginta, a tradução grega das Escrituras do Antigo Testamento. Hebreus é a carta com o maior número de citações diretas e indiretas do Antigo Testamento. É uma carta de um tom de exortação, é um tratado teológico. É na carta aos Hebreus que Jesus é chamado de sumo sacerdote, de mediador de uma nova aliança. É na carta aos Hebreus que a gente tem, nos primeiros capítulos, 1 a 6, Jesus, uma pessoa superior. Superior aos pais, aos profetas, aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão. Dos capítulos 7 a 10, o sacerdócio superior de Jesus, que como era da tribo de Judá, não poderia ser sacerdote, somente os da tribo de Levi poderiam sê-lo. E aí o autor inteligentemente pega o Salmo 110 e traz uma interpretação apresentando Jesus como aquele que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele cidadão que vai aparecer em Gênesis, a quem Abraão entrega dízimos, sacerdote que era de Salém, a antiga, o nome antigo da cidade de Jerusalém. E os capítulos 11 a 13
fala sobre o princípio superior. Qual é o princípio de vida que nos distingue, enquanto cristãos, da vida dos não cristãos? Capítulos 11 a 13. Quem se arrisca? É a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Gente, para ser cristão tem que ter fé. Para sobreviver neste mundo, tem de ter fé. Na parte final da carta, o autor se utiliza de um estilo mais epistolar para dar realmente uma cara de carta, de missiva. Nós, e aqui eu vou começar a minha mensagem admitindo a minha limitação. Existem detalhes aqui que, se conhecêssemos o autor, ficaria mais fácil identificarmos em termos de contextos. Mas como Deus escondeu para si quem é o autor, é sinal de que esses contextos não são tão importantes assim, e a gente precisa buscar aquilo que a gente aplica para a nossa vida hoje. Porque nesse final de carta, o autor é muito pessoal. Eu ouso dizer, me permita se isso soar irreverente no seu ouvido, já lhe peço perdão. Me parece que às vezes o autor quase que fala o nome dele. Mas ele se segura. Poderia ter sido Paulo, como a tradição até um determinado momento da história definiu. Inclusive, quem organizou o cânon do Novo Testamento colocou Hebreus junto aos escritos de Paulo. Mas eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas dúvidas quanto a todos. Poderia ter sido Barnabé, o discipulador de Paulo. Eu li um livraço de 300 páginas só para não concordar com o autor de que era Lucas. Mas eu li argumentos fortes. Mas eu não consegui ver as semelhanças tanto do Evangelho de Lucas, de Atos, quanto de Hebreus. Eu não consegui ver. Minha limitação. Há quem diga que foi Apolo. Lutero cravava que era Apolo. Aquele que, orientado por Priscila e Áquila, versado no Antigo Testamento, passou a pregar com mais autoridade a Cristo. Há quem diga até que tenha sido a própria Priscila. E para fugir desses nomes mais escriturísticos, há quem goste de defender de Clemente de Roma. Mas não importa. O que importa é que esse autor, ele está recomendando aos crentes, no finalzinho da sua carta, que era para que eles permanecessem firmes. Queridão, queridona, até hoje, essa carta, e sobretudo o encerramento dela, é atual. Só para um exemplo para vocês aqui, rapidinho. No Oriente Médio, há poucos anos atrás, 20% da população era cristã. Hoje, está chegando próximo a 2%. O cardeal de uma das igrejas católicas em Jerusalém
disse acerca deste Natal: quando a guerra acabar, vamos reconstruir tudo, as nossas escolas, os nossos hospitais, as nossas casas. Você sabia que pelo segundo ano consecutivo não teve celebração de Natal em Belém, a cidade onde Jesus nasceu? Que hoje fica na Cisjordânia, devido ao conflito na faixa de Gaza? Não teve decoração de Natal em Belém, não teve missa em Belém, não teve árvore gigante na Praça da Manjedoura. Nada que lembrasse o Natal. O prefeito de Belém, Anton Salman, disse: limitamos a alegria. Queremos mostrar ao mundo o quanto estamos sofrendo. Só para você ter uma ideia em termos percentuais, antes da pandemia do Covid-19, por ocasião do Natal, Belém recebia 2 milhões de turistas por ano. 2024 caiu para 100 mil. Eu nem vou falar da faixa de Gaza, onde nós temos entre 800 a 1.000 fiéis cristãos, em sua maioria católicos. Há uma igreja católica apenas de pé na faixa de Gaza. Teve missa, mas o contexto em volta, eu não preciso dizer para vocês, não? É uma guerra que já vitimou 45 mil pessoas. Eu assisti, não a missa toda, mas parte da missa lá na faixa de Gaza pela televisão, e o padre, o pároco, falando que precisa abrigar na igreja crianças cristãs, muçulmanas, órfãos e órfãs. Na Síria, onde Saulo de Tarso encontrou-se com o Senhor caminhando na direção de Damasco, a Síria, onde na cidade chamada Antioquia, que antigamente era da Síria, hoje pertence à Turquia, os cristãos foram os seguidores de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Árvores de Natal foram montadas, mas houve protestos, porque uma delas, numa cidade predominantemente cristã, Ramá, a árvore de Natal foi incendiada. Li na revista Veja Online que a jornalista terminou, eu vou fazer uma citação livre. Ela disse mais ou menos assim: é contraditório que a religião que é mais perseguida no mundo seja aquela que celebra o nascimento de um menino que veio para salvar todas as almas do mundo. Por isso a carta aos Hebreus é atual. Abra sua Bíblia aí e leia comigo os últimos versos dessa carta. Orem por nós. Parece que foi escrita hoje, né? Orem por nós, pois estamos certos de que temos a consciência limpa, querendo em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Peço com insistência que vocês façam isso, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível.
Ora, o Deus da paz, gente, é incrível como que é, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês. Me permita falar do sentido literal do verbo aperfeiçoar. Conserte. A ideia é como de um osso que é quebrado e ele é colocado no lugar. Ou uma rede de pescaria que é rasgada e que alguém vai e costura novamente. Aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que escutem com paciência esta palavra de exortação, porque, na verdade, escrevi de forma bem resumida. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Saúdem todos os seus líderes, bem como todos os santos. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Olhe para cá, por favor. Iago, solte a tela, meu filho, por favor. O povo de Deus sobrevive na história por conta de sua fé em nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Nós só estamos aqui, queridão e queridona, por conta da fé. É a fé que nos trouxe até aqui, é a fé que nos manterá aqui. Esta carta aos Hebreus, bem como todos os demais livros do Novo Testamento, é importante que sejam entendidos à luz do seu contexto histórico. Em certo sentido, a mensagem aos Hebreus como que transcende, presta atenção aqui, ultrapassa o seu próprio contexto. É uma mensagem com uma aplicação universal, atemporal, uma contínua. É um livro que apresenta-nos a incomparável superioridade, inegabilidade de Cristo, o cumprimento da antiga aliança nele, o significado universal da fé cristã. Ele, Cristo, deve ocupar a posição central. Não há cristianismo sem Cristo. Embora exista para muita gente Natal sem Cristo, né? Filmes de Natal que nem mencionam o nome de Jesus. Lares cristãos que celebram o Natal, mas que não dão espaço para se falar a respeito de Jesus. Eu não quero que a minha mensagem nesta noite, a última mensagem aos Hebreus, seja uma mensagem que cause algum tipo de vitimismo. Não é para sairmos daqui sendo a religião mais perseguida do mundo que somos, saindo daqui como que lamuriando-nos a nós mesmos, dizendo, poxa vida, mas olhe para mim, jovem, você é responsável de assumir essa tocha, de levar avante esse legado. E existem algumas dicas, alguns insights, alguns conselhos desse finalzinho da carta que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro, a oração é essencial. Nós podemos não saber, Iago, a oração é essencial. Nós podemos não saber quem está pedindo oração, mas nós sabemos que ele está pedindo oração. E não está pedindo oração só por ele. Versículo 13, versículo 18, no capítulo 13 de Hebreus.
Orem por nós. Orem por nós. Eu aprendi com John Wesley, amados, de que nada de impactante e duradouro acontece na igreja se não forem resposta às orações do povo de Deus. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que se a igreja não ora, ela não avança. Esse cidadão aqui faz como Paulo aos Tessalonicenses: orem por nós. Nós estamos vivendo, amados, e A.M. Boltes, um metodista do século XIX, ele escreveu num dos seus livretos de que século XIX, imagine hoje, não era uma era de oração. Ele dizia que a oração é menosprezada tanto por pregadores quanto pelo povo em geral. A.M. Boltes diz que nesses dias de correria e pressão, as pessoas não querem tirar tempo para orar. Eu já disse isso para vocês. Antigamente, os homens santos passavam horas em oração que pareciam segundos. Hoje, para tristeza nossa, os crentes modernos passam segundos que parecem horas. É triste o estado da igreja do Senhor Jesus. Há pregadores que fazem orações como uma parte do seu programa. Mas como diz Isaías 64, 7, não há ninguém que invoque o teu nome, que se desperte, que se detenha. Está faltando, queridão e queridona, em nossos dias, homens que orem como Jacó. Não deixarei até não ser abençoado. Está faltando gente que ora como Elias. Orar até chover. Até que as forças bloqueadoras da natureza sejam abertas e a terra castigada e faminta floresça novamente. Nós precisamos, amados e amadas, jovens, eu falo para vocês jovens, eu falo para vocês adolescentes, que é encantador ver um menino como Samuel orando aqui, mas tomara Deus que quando ele crescer, ele continua assim. Nós precisamos fazer com que os nossos lares sejam lares de oração. Jesus se dedicava à oração, Jesus passava noites inteiras, Lucas 6,12, em oração. Os apóstolos se dedicavam à oração. Precisaram nomear diáconos para que cuidassem das mesas das viúvas, para que estes pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra, nesta ordem. A.M. Boltes vai dizer em outro livro de que a igreja está preocupada com métodos. Deus está querendo homens, e homens de oração. Existem homens e mulheres capazes de fazer grandes discursos, com muita eloquência, sobre o avivamento, sobre a expansão do reino de Deus, mas pouquíssimos estão dispostos a carregar o fardo da oração. Queridão, queridona, eu não quero insistir, mas eu preciso, em nome de Jesus. Oração está fora de moda. Oração é como que uma arte quase que perdida. Nós precisamos aceitar essa recomendação do autor aos Hebreus, quem quer que seja, orem por nós. Nós estamos certos de que temos a consciência limpa. Paulo vai falar em consciência limpa também em Atos 23, 1, em Atos 24, 16, e Pedro vai falar em 1 Pedro 3, 16. Nós precisamos ter consciência limpa. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 9, 13 e 14, de que devemos ter a nossa consciência purificada de obras mortas. O judaísmo, amados, ao tempo do autor aos Hebreus, e ao nosso tempo também hoje, é religião de gente morta. É sacrifício morto, oferecido por gente morta. Está faltando vida no culto.
Está faltando vida no culto. Há uma tensão aqui que eu vejo no ar. O autor da carta quer ter a certeza, ele está fazendo o que é certo. Ele quer em todas as circunstâncias fazer o que é correto. Versículo 18. Por isso no versículo 19 ele diz, peço com insistência. Façam isso. Meu queridão, minha queridona, me permita assim, quase que lhes apelar ao coração e à sensibilidade de vocês. É como se o autor aqui estivesse de joelhos dizendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, orem por mim, orem por nós. E daí então eu não vou estar escandalizando vocês se eu colocar esse nós, todos os possíveis autores da carta. Orem por nós. Eu dato a carta aos Hebreus depois da morte de Paulo, junto com comentaristas. Coloco nos anos 66, 67, antes da tomada de Jerusalém pelos romanos e a destruição do templo. Havia ainda o sacrifício, havia ainda o sacerdócio estabelecido, por isso que o autor aos Hebreus faz comparações que são claras aos seus destinatários. Mas havia um medo no ar. Se eu estou certo e Paulo está morto, amados, o medo era muito grande. O nosso campeão morreu. Se eu estiver errado, Paulo poderia estar vivo, mas Pedro estava. Mas mesmo que Paulo e Pedro estivessem vivos, Tiago não estava. Em Atos 8:1 diz que todos se dispersaram. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas nós sabemos que mais tarde houve outras diásporas, houve outras rotas de expansão. Se você estuda um pouco da história da igreja do primeiro século, você vai ver que os apóstolos tiveram mortes atrozes em lugares muito longe. Há evidências da presença de André, por exemplo, na Rússia. Há evidências da presença de Tomé na Índia. Há evidências da presença de um Tiago menor, de um Judas Tadeu, na Armênia. Todas aquelas regiões circunvizinhas, de perto e de longe, receberam algum testemunho apostólico. E agora o autor diz, em um contexto de privações, me permita dizer, nós estamos com déficit de esperança. Ah, pastor, mas onde o senhor está tirando déficit de esperança no texto? Versículo 19, parte final, quando ele diz assim, eu peço com insistência que vocês orem, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. É como se ele dissesse o seguinte, eu não estou bem. Eu preciso ser recomposto. Eu preciso ser restituído. Eu não estou bem. Ele está naquele meio do Salmo 62, verso 2 e verso 5, se não me engano. Verso 2, eu não serei muito abalado. Verso 5, eu não serei jamais abalado. Então, entre esse muito abalado, eu não serei, e não serei jamais abalado, esse homem está nesse meio aí. A igreja está assim. E eu ouso dizer, amados, que o nosso tempo também é assim. Ou a gente ora, ou a gente acorda. Meus amados, olha, se o Natal sumiu na terra onde Jesus nasceu, se a perspectiva é de um lugar que havia 20% de cristãos, Oriente Médio, chegar a 2%, amados, o último a sair desliga a luz. E se você for ver, mas onde estão os cristãos? Na Europa? Na Europa está... Eu nem vou falar da Europa. Me recuso a falar. Não existe, amados. Eu vejo o pessoal empolgado para ir para Portugal, até pode ir, quer ir para ser bênção lá, mas precisa falar de Jesus. Cristianismo em Portugal
é coisa para velho. Quem vai para Portugal e é cristão tem que ouvir isso. Você está nessa ainda? E eu nem vou falar do pessoal que está na Bíblia aqui. Os da Itália te saúdam. Naquele tempo, Itália havia uma igreja forte. Hoje, amados, olhe para mim. Hoje, no ano do jubileu, o Papa Francisco tem que abrir portas, literalmente, para o povo passar para receber perdão de pecados. A tradição diz que tem que ser 5 portas. E antes que você fale que eu estou falando que o Papa Francisco inventou isso, essa é uma tradição do século XIV, tá? A Igreja Católica sempre foi quem ela é. Pagã. Por isso, dando um clique, Iago, vivamos por meio de Cristo. O desafio ao final da carta aos Hebreus é o seguinte, gente, que o Deus da paz, versículo 20, que tornou a trazer dentre os mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês. Eu li o texto e eu expliquei qual o sentido do verbo aperfeiçoar, não falei? É o sentido de consertar. Gente, haviam cristãos e cristãs doentes, marcados pela dor. Naquele tempo, Cláudio, o imperador, havia mandado os judeus expulsos de Roma. Depois de algum tempo, eles retornam. O judaísmo era considerado uma religião lícita. O cristianismo, uma religião, uma seita ilícita. Não há, amados, até o século IV, nós não temos uma perseguição assim, oficial à igreja, estatal. Mas há perseguições pontuais. Nero era o imperador dessa época. Ele que havia ateado fogo na cidade de Roma e culpado os cristãos. Paulo e Pedro morreram nesse contexto. Eu era criança, não em Barbacena, mas nos lugares que meu pai foi pastor. E meu pai, aproveitando a presença do Lucena aqui, o livro da CPAD chamado As Catacumbas de Roma. E eu olhava aquele livro assim e dizia, mas o que é isso? Catacumba de Roma. Tomei a curiosidade de folhear depois de algum tempo. Depois eu tive contato com o livro dos Mártires, de George Fox. Depois tive acesso a outras literaturas, amados. Corpos de cristãos eram colocados piche e ateados fogo para iluminar as ruas de Roma. E isso era feito todo santo dia. Cristãos eram colocados, amados e amadas, nos coliseus para serem trucidados por bestas feras. Historiadores atônitos dizem que muitos desses cristãos, ao invés de esperarem as bestas feras, os leões e os tigres virem em sua direção, eles iam à direção da morte, com alegria. Para usar uma expressão de Lucas em Atos dos Apóstolos, porque se consideravam alegres, estavam alegres por terem se considerado dignos de sofrer afronta por conta de Jesus. Tudo por meio de Jesus, amados. Ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle. E me permita, amados, se você não gostar, vai ser só problema seu. Fazer a vontade dEle é morrer. Coloca aí na Bíblia, não é pecado não, morrer. Que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre.
Viver por meio de Cristo é morrer por Ele. Se Martin Luther King Jr. estava certo ao dizer: quem não tem uma causa pelo qual morrer não merece viver, essa frase só tem sentido aqui. Minha gente, nós os cristãos sabemos morrer. O que há de lucro na nossa vida é sabermos morrer. Por isso nós estamos diante de uma doxologia. Se você, pastor, o que é isso? É uma oração de louvor. Em que te fala: ó Deus de paz, nós não estamos vivendo em guerra, então que o Deus da paz entre na guerra. Amados, olhe para mim, assim como só tem sentido a luz se ela estiver em contato com as trevas, só tem sentido a paz se ela estiver em contato com a guerra. Tem gente que quer viver a vida cristã, mas num mar de rosas. Não vai ter vida cristã, porque vida cristã é sofrimento, amados. Eu acho que o convite está errado. Numa daquelas igrejas que você sabe muito bem, pare de sofrer. Eu já disse isso para vocês. É que eu não coloco porque eu não sou maluco, mas o convite deveria ser: venha sofrer com a gente. Porque não tem como. Só pode aperfeiçoar aquilo que está quebrado. Só se conserta o braço que está quebrado. Só se conserta uma rede que está rasgada. O verbo aperfeiçoar aqui tem esse sentido: que Ele opere em nós o que é agradável, para que Ele receba toda a glória. É muitos elementos nessa oração, amados. Fala de paz, fala do pastoreio de Jesus, fala de sua ressurreição, fala de sangue, fala de aliança, fala de maturidade espiritual. Tudo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. Jesus vive hoje no céu, intercedendo pelas suas ovelhas. E aleluia, Ele voltará para buscar as suas ovelhas. O meu Jesus disse em João 10:11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E 1 Pedro 5:4 diz: quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde seu brilho. Amados, as coroas deste mundo perdem o brilho. Quem é Miss hoje vai ser velha daqui a 50 anos. Não adianta. Vai cair tudo, vai ficar feia, não adianta. Toda beleza desfalece. Não digam amém, minhas irmãs, mas é verdade. Toda beleza desfalece. Toda riqueza se esvai. Não tem como. Agora a coroa, aleluia, de glória que vamos receber, nunca perde o seu brilho. E aí, grande Iago, atentíssimo Iago, a última é para terminar o ano bem, apesar que terça-feira tem culto. O autor aos Hebreus, quem quer que seja, se está ouvindo do céu da glória, receba os nossos cumprimentos. Ele termina dizendo: a igreja é valiosa. Olhe para mim, queridão e queridona. Desabafo pastoral, o último domingo do ano. Eu não entendo como que existem pessoas que não incluem a igreja na agenda da vida e da família. Tem que incluir, gente. Só não manda os filhos se não puder, está doente. Karatê é bom, jiu-jitsu é bom, capoeira é bom, inglês é bom, natação é bom, mas, gente, Bíblia é muito melhor. Alterna a dinâmica do seu filho, a agenda, mas não prive-o de viver igreja. Encontro de casais é bom, gente. Tem casal que vai para tudo quanto é lugar, mas quando a gente fala, é a viagem dos casais da igreja, não vem, não participa. Eu não entendo por quê. Pastor, é dinheiro. Não é. Gasta muito mais nesses restaurantes furrecas. A gente arruma uma coisa boa, bonita, para o casal ser inspirado. Participa da igreja. Escola dominical, amados. Eu não vou acordar meu filho porque ele acorda cedo todo dia. Amados, pelo amor de Deus, passa muito rápido, gente. Eu nem vou falar muito como passa rápido,
Você sabe que passa. Hoje você fala com o filho, Davi, cadê Davi? Cadê Davi? Amanhã Davi está, mãe, cadê a senhora? A gente cuida do filho, amados, hein, Gorete? E amanhã ou depois é o filho que vai cuidar da gente. É o ciclo da vida. Mas a gente tem que incluir a igreja nisso. Aí você fala, mas pastor, onde você está tirando que a igreja é valiosa nesses últimos versos? Versículo 22. O autor usa o vocativo que é próprio da igreja. Irmãos. Irmãos. Eu peço que escutem com paciência essa palavra de exortação, porque eu escrevi de forma bem resumida. Aí você deve estar pensando, o Gustavo deve estar pensando, mas pastor, bem resumida? Se você, não sei se o Gustavo vai fazer esse teste, ler a carta aos Hebreus, vai dar 1 hora. É o tempo de uma pregação. Por isso que é a forma bem resumida. Irmãos, no próximo domingo, quando vocês estiverem reunidos, leia essa palavra de exortação. Aí, para ficar mais importante ainda, são vários argumentos nessa passagem que está falando sobre igreja. Ele fala o seguinte, saibam, no culto não tem aquele momento que a gente dá informações. Irmãos, então tem um aviso no culto aqui também. Aviso no culto tem base bíblica. Saibam que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Eu até me arrepio. E se ele vier logo, eu irei vê-los na companhia dele. Lembra do irmão Timóteo? Eu tenho um palpite, amados. Paulo termina 2 Timóteo, falando para Timóteo, Timóteo, vem me ver. Estão comigo? Timóteo, vem me ver. Só Lucas está comigo. O Jonas Madureira fez uma brincadeira, viajou, mas vamos lá. Ele disse que no capítulo 2, se eu não me engano, quando ele fala de Onesíforo, Paulo queria mexer com o orgulho de Timóteo, dizendo o seguinte, Onesíforo vem me ver. Não sei. Mas ele termina a carta dizendo, Timóteo, vem me ver. Eu tenho para mim, Valmir, e eu tenho comentaristas que concordam com isso, que Paulo morreu aproximadamente no ano 64. Se essa carta foi escrita em 66, 67, já havia passado alguns anos. Timóteo, quando teve coragem para ir visitar Paulo, já era tarde. E aí Nero, para não perder a viagem, falou que prenda Timóteo também. E aí agora, ao final da carta, de maneira eclesiástica, litúrgica, me permita, alguns aqui de outro arraial, de maneira congregacional, resolve chamar a atenção da igreja dizendo, o irmão Timóteo já está solto. E diz mais ainda, versículo 24, saúdem todos os seus líderes, são guias, pastores. 13, 7, lembrem-se dos seus pastores, dos seus líderes. 13, 17, obedeçam aos seus líderes, aos seus pastores. 13, 24, saúdem todos os seus pastores. Manda lembrança para o pastor Alci Bahia, que está fazendo aniversário amanhã. Manda lembranças para o pastor Eliabe, já jubilado, depois de anos, décadas de ministério na Igreja Congregacional de Angra dos Reis. Manda lembranças, saúdem todos os líderes, todos os pastores, para não ficar muito no geral, não se esqueça do versículo 7, né? Dos que pregaram a palavra de Deus. Não é pastor lobificado, não. Que é pastor geneticamente modificado. Não. É pastor que prega a palavra de Deus. Pastor que precisa ser imitado pela fé que tiveram.
Pastores que precisam ser obedecidos, porque vão prestar contas das nossas almas. E também, para reforçar o meu argumento, que aqui a saudação é para a igreja, e a igreja é valiosa, ele termina dizendo, bem como todos os santos. Que era o modo como se falava da igreja, aos santos que estão em Corinto. Aos santos. Os irmãos eram chamados, amados, me permita dizer, eleitos, santos, crentes, eram todos sinônimos. Batistas não, mas santos, eleitos, crentes. Saúde a todos. Queridão, queridona, eu sou encantado pela igreja. Eu sou encantado pela igreja. Eu tenho me desafiado a ouvir boas pregações. Eu preciso ouvir mais. Falei recentemente, no contexto familiar, e posso abrir a vocês, eu ainda ouço poucas mensagens. E ontem eu ouvi mais uma vez um pregador que eu gosto. Ele tem uma diferença de estilo minha, o que é bom, ouvi-lo diferente é bom, que é o Rafael Abdala, lá da PIB de Guarapari. Esse rapaz tem recebido convites para pregar em vários lugares. Ele é um pupilo do Hernandes, está sempre junto com o Hernandes e com o Arival, lá da Presbiteriana de Pinheiros. Aí eu ouvi uma mensagem que o Rafael falou o seguinte, fui pregar no norte do país, e aí me procuraram dizendo o seguinte, pastor, o culto aqui termina mais cedo, dá para pegar o culto de uma outra igreja, no outro bairro, tem como o senhor ir pregar? Eu falei, já estou aqui, vamos embora. Ricardo, chegou lá, a igreja não era num templo, era numa garagem. Uma garagem super quente, você está reclamando que não tem ar-condicionado na Ibacem? Vá para a garagem, no norte do país. Ele disse que era um culto assim meio que estranho, diferente. O Ministério de Louvor parece que não estava meio se encontrando. Uma aparelhagem de som ultrapassadíssima. Microfone com a lapela quebrada, rachada. Mas ele disse que quando assumiu a palavra, ele tem um jeito muito entusiasta de falar, quem já ouviu sabe, ele falou o seguinte, meus irmãos, eu comecei a chorar. E foi a segunda vez que eu chorei na minha vida. A primeira foi na maternidade. Eu chorei porque era notório o poder de Deus ali. Na garagem. No norte do país, amado. No norte do país é lugar longe para Dedéu. Imagina numa garagem. Aí ele disse, meu querido irmão, minha querida irmã, que no domingo seguinte ele estava na igreja dele, a PIB de Guarapari. A igreja tinha instalado a nova bancada, Elinho. Aquela bancada almofadada. Se colocar aquela bancada aqui, é aí que a turma vai dormir mesmo. Tem uns aqui que realmente não daria. Nunca eu faria isso. Mas uma bancada almofadada. Um circuito de som interno absoluto. Ministro de música, uma música boa. Mas ele estava agoniado durante o culto, ele conta. Eu estava agoniado. Porque eu dizia, Deus, por que eu não estou sentindo aqui o que eu senti naquela garagem? E aí ele disse que chamou o ministro de música e falou o seguinte, rapaz, canta mais 2 ou 3 cânticos aí, porque não dá não. Não está rolando não. O ministro de música ficou preocupado e ele foi para um canto, no púlpito. Deve ter alguma área assim, que ele falou o seguinte, eu fui escondido, porque se o pastor ora de joelho na frente do povo, todo mundo pensa que ele está em pecado. Então, eu tive que orar escondido. E eu orei de joelhos, diz ele, disse o seguinte, Deus, eu quero aquela unção da garagem. O som aqui é melhor.
a estrutura aqui é melhor. Mas se eu não tiver a assunção, o seu poder, não dá, Senhor. É isso, amados e amadas, que eu quero terminar essa exposição dizendo. Os da Itália mandam saudações. A graça esteja com todos vocês. Dando 2 cliques, queridão. A oração potencializa a missão da igreja, tornando-a relevante de dentro para fora dos seus muros. Dê lugar à oração. Para você não achar que oração é só coisa de pentecostal, o Joe Pig, no livro dele sobre santidade, vida correta diante de Deus, ele vai dizer que, acerca dos puritanos, que, primeiramente, os puritanos do século XVII, crentes ingleses do século XVII, tinham lugar de oração, recintos de oração. Oração precisa ter lugar, amados. O filme fala que é o quarto de guerra, pode ser qualquer lugar. Mas tem gente que não ora porque não tem lugar, tem que escolher um lugar. Ah, pastor, mas tem que ter um lugar da sua casa, para você parar tudo. Segundo, você precisa ter um tempo específico de oração. Se é de manhã, é de manhã. Se é de noite, é de noite. Se é de tarde, é de tarde. Você tem que ter um horário marcado, amados. Eu era criança, eu cantava também. Eu marquei um encontro com Deus. Tem que ter um lugar. E terceiro, além de ter um lugar, de planejar o tempo específico, você precisa orar respondendo em resposta ao menor impulso para fazer isso. Você tem que orar até aprender a orar. Você tem que orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. E a última observação da noite. Por meio de Jesus, a igreja vive tendo o desafio de viver seguindo o seu exemplo de humildade e de serviço. Jesus, amados, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se apegar. Eu estou insistindo, batendo nessa tecla. Mas ele assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, foi reconhecido na figura, no esquema humano, se humilhou, tornou-se obediente até a morte. E morte de cruz. A gente precisa, amados e amadas, aprender a servir as pessoas com a nossa vida. É humildade. Cinco portas. Ao longo desse ano do jubileu, o Papa Francisco vai ter que abrir. Em catedrais, olhe para mim, da cidade do Vaticano. Mas pode ser em outros locais também. A tradição é perversa, amados. Quem passar pela porta santa vai obter indulgência plenária. Sabe o que é isso? Perdão de todos os pecados. Papa Francisco, não. 1000 vezes não. Jesus disse em João 10, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores,
as ovelhas não deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Eu sou a porta. Jesus está dizendo. E para não parar dúvidas nenhuma, bater o martelo agora na cabeça do prego e terminar. Apocalipse 3, a igreja de Filadélfia, Jesus diz: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheça as obras que você realiza, e eu tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quem foi o autor da carta aos Hebreus? Não sabemos. Quem foram os destinatários? Hebreus convertidos que estavam oscilando, hesitando em retornar ao judaísmo, e esta carta de perseverança falou-lhe sobre a supremacia, a superioridade, a inegabilidade de Cristo. Serve para quem? Serve para todos. Serve para todos nós. Coloca a mão no seu coração agora e diga que eu não negue a Jesus até o final da minha vida. Você vai ser tentado a negar a Jesus. Em 2025 você será tentado a negar a Jesus. Deus está preparando a sua igreja. O Brasil não terá liberdade de culto por muito tempo. Nós não teremos templos abertos, amados, por muito tempo. Eu disse isso no episódio da pandemia e eu repito. Fecharam uma vez, agora já se sabe. Até mesmo porque os crentes são fracos. 30% dos crentes não retornaram aos cultos depois da pandemia. Se perderam. Se uma pandemia foi 2 anos ou 2 anos e meio, alguma coisa assim, faz com que 30% da membresia se afaste. Se for a grande tribulação, então, amados, vai ficar quem? Vai ficar os santos. Os da Itália te saúdam. Tinha crente na Itália naquele tempo. Hoje também tem, amados. São poucos, mas tem. Mas o desafio persiste. Levante-se, queridão, levante-se, queridona. Você vai ser tentado a negar Jesus. Tem gente aqui que vai ser tentado na universidade. Aí tem gente que fala, mas pastor, é ideologia de direita e de esquerda, não importa. É filosofia, amados. Tem gente que vai ser tentado a negar a fé, mesmo dentro da igreja. Você sabe que tem muita gente perdida dentro de casa, dentro da casa de Deus? Gente que não entende ainda. Meu Deus do céu. Dá vontade de abrir a cabeça e dizer, o que você tem aí dentro? Está na hora da igreja se levantar. Nós somos poucos, amados. Quem for pregar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, amados, vai ser pouco. Quem continuar chamando igreja de igreja, vai continuar sofrendo preconceito. Porque hoje até nome de igreja tem mudado. Eu gosto de saber que o autor disse, os da Itália te saúdam. Porque fala o nome do lugar. Hoje nós precisamos de mais igrejas que tenham o nome da cidade. Nós somos do lugar. Tem igreja, amados, que é de um lugar e abre franquias com o mesmo nome em outros lugares. Isso não tem lógica nenhuma no Novo Testamento. Igreja precisa ter o nome do lugar. Os da Itália te saúdam.
Nós vamos terminar esse culto, amados, o último domingo de 2024, acreditando, crendo de todo o nosso coração, que por mais lutas que estivermos por enfrentar, por mais perseguições, provações atrozes, traições, violências desmedidas contra os cristãos, nós vamos permanecer oferecendo a outra face a quem nos esbofeteia, andando a segunda milha com aquele que nos pede a caminhar uma milha, dando a capa para quem nos pedir a túnica. Vamos continuar como igreja, exaltando aquele que é santo, 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 o grande pastor das ovelhas, o Cristo eterno, o Verbo que se fez carne, o Cristo conquistador, aquele que não voltará mais como um bebê indefeso, como veio pela primeira vez. Voltará guerreiro, celestial, com cabelos de fogo, com espada como língua. Ele é santo, Ele é santo. E a igreja vai continuar triunfando. Vamos nesta noite, amados e amadas, me entenda o que eu quero dizer. Vamos nos unir com aqueles que já se foram antes de nós, com aqueles que marcaram, que fundaram esta igreja e outras igrejas, que morreram nos coliseus, que foram espancados. Vamos saudar juntos com Elias Portes Filho, o primeiro pastor batista desta região inteira, que realizou seu primeiro batismo na Serra d'Água, nos anos 30, numa época que não havia estradas, mas havia um homem que deixou seus 4 filhos aos cuidados de um orfanato na cidade de Campos dos Goytacazes, e veio para plantar igrejas nesse sul do estado, começando em Mangaratiba, lá onde está o pastor Léo, indo a Volta Redonda, a Resende, a Itatiaia, retornando em Barra do Piraí, Angra dos Reis. Os santos e santas de Deus que marcaram a nossa história, os pastores que vieram antes de nós, de mãos aos céus, exaltemos aquele que é santo, santo, até a volta de Jesus. Que Ele nos mantenha aperfeiçoados, fiéis e guardados nele. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Aqueles que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto. Levante suas mãos. Deixa essa canção invadir seu coração. Você faz parte de um povo vencedor. Ao longo da história mataram os nossos melhores homens, mataram as nossas melhores mulheres. Bíblias foram queimadas. Filhos e filhas foram estuprados, violentados. Mas nós estamos aqui sobrevivendo, porque a igreja cristã sepulta os seus opositores. Cante ao Senhor. Nós vamos vencer, gente. O Cordeiro vencerá. O Cordeiro vencerá. Vai valer a pena. Nós vamos chegar do outro lado cantando. Os que se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção.
cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. O teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Aleluia! Os tronos E domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. O teu povo santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Ó Deus, eu creio de todo o meu coração que o Senhor está levantando neste tempo uma igreja mais forte, uma igreja mais ungida, uma igreja que se compromete com as verdades do Senhor. São muitas as vezes que pensamos que não tem mais jeito. As lutas são atrozes, as oposições são gigantescas. Mas nesse momento, a gente olha para a história e a gente vê o que o Senhor está movimentando pela história. E a gente chega à conclusão de que a gente vai continuar. E o Senhor vai continuar nos dando graça sobre graça. Aleluia, aleluia. Para a gente insistir, insistir, insistir e insistir. No nome de Jesus. Amém. Se assente silenciosamente. Fique em oração. Vou estar à porta para cumprimentar a todos vocês. Deus abençoe a sua igreja aqui reunida.